Todo mundo sabe que os anos 2000 foram a época dos remakes de terror. E no geral, não acredito que foi algo ruim. Apenas temos exemplos ruins. Pegar filmes antigos e refazer para a nova geração, que na época ainda estava no saco do pai deles, é uma ótima forma de fazer a nova geração vivenciar uma excelente história que talvez fosse ignorada se fosse de outra forma. E quando falamos disso, não tem como não citar o Wes Craven, que teve suas histórias reimaginadas e refilmadas diversas vezes ao longo do tempo, com diferentes níveis de sucesso e recepção da galera. Claro que posso citar A Hora do Pesadelo de 2010, que foi um remake que tentou, mas falhou miseravelmente. Mas na verdade estou aqui para falar de um remake que fez muito sucesso, traumatizando crianças e felizmente fui uma delas. Bom, esse é o Abismo Sem Fim e apresentamos a brutalidade de A Viagem Maldita. Já deixa o like agora para fortalecer e não se esqueça de se inscrever porque deu muito trabalho. O filme começa no deserto do Novo México, bem longe de qualquer tipo de vida civilizada. Vemos um grupo de homens em trajes do Breaking Bad coletando amostras de vida selvagem da área. Um dos homens usa um contador de radiação que indica que a radiação é tensa e perigosa na região. De repente, um homem ensanguentado e espancado pula na frente do trabalhador de traje de proteção e começa a implorar por ajuda. Do nada, o homem com roupa do Breaking Bad é atingido por uma picareta por trás da cabeça por um homem misterioso. Em seguida, vemos outro trabalhador ser atacado da mesma forma, tudo isso de forma brutal e sanguinária. O filme então nos revela que, entre 1945 e 1962, o exército dos Estados Unidos realizou mais de 300 testes nucleares na área, acompanhado de imagens de detonações nucleares e os moradores locais sendo afetados pelas consequências da radiação. Confesso que esse início ficou na minha cabeça por umas 3 noites. Imagine uma criança vendo uma cena desta. Bom, vemos um posto de gasolina caindo aos pedaços no meio do deserto, aqueles típicos de filme de terror. O dono acorda ao ouvir um barulho e sai para investigar, chamando por alguém chamado Ruby. Ele encontra uma bolsa em sua varanda com vários itens dentro, incluindo uma câmera, joias e uma orelha decepada em uma caixa de isopor. Eu fico pensando, como este cara não ficou feliz de receber um presente maravilhoso desse? Logo em seguida, vemos a família do Bob Pye chegar em um trailer. Essa família que é composta pelo Bob, a Ethel, seus filhos Bob Filho, Brenda e Lynn, além do namorado de Lynn, Doug, seu bebezinho e um casal de doguinhos. Quando eles param no posto e abrem a porta, um dos doguinhos sai desesperadamente querendo explorar o novo ambiente. E acaba assim entrando dentro da propriedade do dono do posto. Lynn entra no prédio para resgatar o cachorro, mas é vista pelo dono do posto, que entende que ela viu o conteúdo da sacola e o que aconteceu com a orelha. Sabendo que o Bob Pye foi policial e com medo das consequências, ele decide então contar à família sobre uma rota secreta que não estaria no mapa, mas economizaria horas de viagem pelo deserto. Você pode até pensar, quem iria por um caminho que não tem no mapa e confiaria num estranho? Sim, a família deste filme. Ao seguir a rota alternativa, os pneus do carro são estourados por uma armadilha na estrada e acabam colidindo contra uma rocha. Ninguém se machuca no acidente, mas infelizmente o veículo foi de arrasta para cima, com poucas chances de ajuda passar por ali. Afinal, o caminho não está no mapa. Bob Pye e Doug decidem então caminhar em direções diferentes para tentar conseguir ajuda. E enquanto estão fora, Brenda acidentalmente solta um dos cachorros do trailer, que sai correndo em direção às colinas. Bob Filho vai atrás do cachorro e, enquanto procura por ele, ouve um grito do doguinho de dor, como se tivesse acontecido algo. Ele descobre que o animal foi morto e suas entranhas removidas. Totalmente em choque com a descoberta, ele corre de volta para o acampamento, mas acaba caindo de um penhasco e ficando inconsciente. Eu particularmente acho legítimo. A sensação que fica no momento desse é: caralho, encontrei meu dog todo mexido por dentro e o assassino pode estar me observando agora. E isso é uma sensação que deixa qualquer um em choque. Enquanto isso, uma garotinha se aproxima dele e toca o sangue que escorre de sua ferida na cabeça. Ela não está sozinha, pois vemos outro homem ao fundo comendo a perna do cachorro, como se fosse a última pizza do mundo. Mais tarde, Bob Pye finalmente retorna ao posto de gasolina, mas é observado e talvez caçado por alguém nas sombras. Ao entrar no prédio, ele encontra a orelha decepada e, assustado, descobre recortes de jornal na parede, que detalham quando os mineradores locais recusaram deixar a região quando os militares começaram os testes nucleares na época de 40. Há também recortes que mencionam várias pessoas que se aventuraram pelo deserto e nunca mais foram vistas. Sem sinal do proprietário, Bob Pye tenta sair dali, mas ao ligar os faróis do carro, vê o homem bêbado dentro do banheiro. Bob se aproxima do homem que está chorando, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o homem se desculpa por ter mandado a família pela rota mortal, aponta uma espingarda para sua própria cabeça e puxa o gatilho.
Essa cena aqui, pessoal, é feia. No bom sentido. Quando Bob pai volta para o carro do homem, ele é surpreendido por alguém escondido no banco de trás, que o ataca e o leva, quase inconsciente e ensanguentado, para uma mina próxima. Mais tarde, Bob filho acorda do seu cochilo no deserto e retorna à família. Aqui nós percebemos que o Bob filho está extremamente incomodado com o que está acontecendo. Ele escuta barulhos fora do trailer e descobre que o outro cachorro agora está desaparecido. Ao tomar um susto com o Doug chegando por trás, quase morre do coração e dá um tiro nele sem querer. A família decide então que a melhor coisa a se fazer é esperar o Bob pai chegar. Então eles vão descansar e Doug diz ao Bob filho que se o pai não voltar até meia-noite, eles vão junto procurá-lo. Um tempinho passa e quase meia-noite, Bob filho escuta um barulho que parece de um doguinho. Então ele decide acordar Doug e ir investigar. Quando Bob filho e Doug saem, a família toda está dormindo. Nós vemos uma luz perto da Brenda junto com uma mão se aproximando dela. A mão misteriosa tira a coberta dela, então descobrimos que é um cara deformado fazendo carinho. Brenda acorda para ver quem está passando a mão nela e o homem coloca a mão na sua boca para não fazer barulho. No momento que os homens vão entrar no trailer, um fogaréu é aceso numa árvore e amarrado na árvore está o pai de Bob sendo queimado vivo. A família desesperada, distraída, começa a correr em direção ao Bob pai e nesse meio tempo vemos um homenzinho entrar no trailer, que começa a revirar e comer coisas da geladeira. Mas o homenzinho deformado nota uma coisa que gosta ainda mais, um passarinho vivo. Essa cena foi uma das responsáveis por traumatizar várias pessoas durante os anos 2000. O deformado tira o passarinho da gaiola, morde a cabeça dele e começa a beber o sangue numa cena totalmente brutal. Depois dessa barbaridade, o deformadinho vira sua atenção toda pra Brenda. Tira o deformado grandalhão de cima da moça e dá um socão no meio da cara dela e começa a abusar sexualmente. A família está muito bem distraída tentando salvar o Bob pai, mas Lynn eventualmente escuta o grito de agonia da sua irmã e acaba voltando para o trailer. Mas quando chega lá, vê o deformadinho segurando seu bebê e falando que ele é gordo e suculento. Em uma tentativa de salvar seu bebê, ela bate nele com uma frigideira, mas ele responde engatilhando a arma e apontando diretamente para o bebê. A mãe então entra no trailer e tenta atacar um deles, mas toma um tirambaço no estômago e sai voando pela sala no processo. Lynn rapidamente esfaqueia o homem na perna, mas é imediatamente baleada na cabeça. O homem tenta também atirar na Brenda, mas acaba ficando sem munição. Então os deformados fogem para as colinas quando Bob filho começa a atirar neles. Doug entra no trailer e encontra a mãe sangrando e o amor da sua vida caído no chão em uma poça de seu próprio sangue com um buraco de bala escancarado na cabeça. E do nada, ela recupera a consciência dando a Doug um breve momento de esperança, mas infelizmente era tudo bait e ela morre. Doug de repente fica em choque quando percebe que seu bebê foi levado pelos deformados que mataram sua mulher. Enquanto tudo isso ocorre, um homem observa tudo de longe, acreditando estar numa distância safe do birulete, mas o cachorro que estava sumido gruda no pescoço do homem, o matando brutalmente. Minha reação vendo essa cena foi: Doug percebe que algo precisa ser feito, e precisa ser feito rápido, pois sabe que ficar parado, esperando, não resultará nada além de morte, se os homens decidirem voltar. Então Doug leva o cachorro, algumas armas e começa a seguir o rastro de sangue para recuperar sua filha. O caminho eventualmente o leva a uma mina onde dentro ele se depara com um cemitério de pessoas da área, um tipo de memorial para os moradores e um lembrete sobre os terríveis resultados causados por ser exposto a mais de 300 explosões nucleares. Vimos anteriormente que o exército americano escolheu deliberadamente esta área sabendo muito bem que era habitada por muitas famílias diferentes, o que faz nós entendermos o lado do vilão. Na verdade, eu considero um ótimo motivo. Claramente vimos as áreas sendo dizimadas pela detonação nuclear, e dá para entender o ódio gerado contra as famílias tradicionais americanas que apoiam esse tipo de teste. Claro que isso não é uma desculpa para queimar pessoas vivas, abusar e dar uma de homem do saco, mas este é o resultado de um problema que o governo criou. Doug continua então seu caminho pela mina até avistar uma pequena cidade ao longe. A cidade parece um pouco deslocada e incomum de longe, mas ao se aproximar, Doug percebe que foi uma cidade criada também pelo governo para testar se iria resistir à radiação ou não. E adivinhe quem passou a morar na cidade depois do término dos testes? Depois de perceber um gerador funcionando anexado a uma casa, ele espia através da janela e vê seu bebê deitado em uma cama. Mas quando ele está prestes a entrar na casa, ele é quase visto por um deformado arrastando um corpo. Depois que o homem passa, ele entra para dentro da casa e em um momento tenso pra caralho, ele caminha de fininho para entrar no quarto da sua filha. Por trás, tem uma mulher sentada em outra sala, de costas para ele. Depois de finalmente recuperar seu bebê, ele tenta mais uma vez passar no sapatinho pela mulher sentada, mas é surpreendido com uma pancada e caindo inconsciente.
De alguma forma ainda vivo, ele acorda em um cubículo onde então percebe que está trancado em um freezer com um monte de parte de corpos decepados, absolutamente cobertos de sangue e entranhas. Hugo então desesperadamente começa a se debater naquele mar de sangue e eventualmente consegue sair de lá. Então ele empunha seu taco e começa a andar pela casa, onde se depara com um homem totalmente deformado em uma cadeira de rodas. Doug, preparado para levar o homem de arrasta para cima, é surpreendido pelo deformado grandalhão balançando seu machado. Escapando por pouco do ataque mortal, Doug é salvo pelo doguinho, tendo a oportunidade de se trancar em uma sala. Mas o que o nosso protagonista não percebe é que ele se trancou com um deformado, que quebra a parede de forma brutal e pega Doug pelo pescoço. De alguma forma, Doug consegue apunhalar o grandalhão com um pedaço do seu taco de beisebol, mas isso só serve para deixar o cara mais puto ainda, que revida com um socão no meio da cara, um empurrão contra a parede e cortando seus 2 dedos fora. Cara, deve ter doído pra caramba isso, meu Deus. Quando tudo parece que vai dar ruim e Doug já aceitou que vai morrer, os deformados começam a zoar com o Doug e rir da cara dele, o que deu tempo suficiente para o nosso protagonista cravar a chave de fenda na perna do grandalhão e logo depois enfiar uma bandeira na sua garganta, e depois cravando um machado na sua cabeça, matando o deformado instantaneamente. Nessa altura do campeonato, nosso protagonista ainda tem misericórdia do deformado na cadeira de rodas e deixa ele viver. Mas para nossa alegria, o doguinho aparece e mata o filhote de cabrum, finalmente. O filme volta para Brenda e Bob filho. A família coloca alarmes de corda ao redor do acampamento usando um chocalho de bebê, caso alguém ou algo tente se aproximar, né? Enquanto investigam o som do alarme, eles percebem que alguém roubou o corpo de sua mãe morta. Bob filho segue o rastro de sangue com a arma na mão, pronto para atirar, mas ao virar a esquina, ele encontra um homem cavando nas entranhas de sua mãe. O homem o vê e começa a persegui-lo de volta para o trailer. Os adolescentes armaram um trailer com explosivos e, após um planejamento cuidadoso, atraem um homem para dentro. Ele se explode em um inferno em chamas. Enquanto isso, Doug vê uma garotinha correndo para as colinas com o seu bebê e a persegue. Ele é emboscado pelo homem pequeno, o deformadinho, que o espanca brutalmente, mas não consegue matá-lo. Os caras não conseguem matar o Doug. A garotinha leva o bebê embora para protegê-lo do homem. O protagonista alcança a garotinha e o bebê e ela parece estar tentando ajudar o nosso protagonista. Quando o Doug alcança os dois, é surpreendido pelo homem, mas antes que ele possa atirar em Doug e no bebê, a garotinha pula no homem e empurra-o do penhasco, e os dois caem para a morte. Bob filho e Brenda investigam o local da explosão e descobrem que o homem ainda está vivo, mas empalado com uma estaca de metal. Depois de passar por tanta violência e horror, eles acham que finalmente estão fora de perigo, mas então percebem que outra pessoa os observava à distância. E assim o filme termina. Embora à primeira vista seja um bom e velho filme de horror, com várias cenas brutais, onde a sutileza não mora aqui, eu acho que é uma desculpa para nos mostrar várias cenas horríveis e perturbadoras que nos fazem torcer pelos protagonistas e desprezar os antagonistas. E quando finalmente tem o que merecem, o filme nos proporciona uma satisfação bem merecida. Mas, como qualquer outro bom filme de terror, geralmente é uma mensagem mais profunda escondida por trás de sua barbárie. Nesse caso aqui, é uma observação muito forte sobre o impacto não direto das armas nucleares, um tópico quente e um pensamento muito real na mente das pessoas na época em que o original foi lançado. Com a Guerra Fria em andamento, o mundo já havia visto os horrores diretos da bomba atômica, e isso não foi muito bonito. Muitos viviam com medo de um ataque nuclear e o filme demonstra o possível impacto de tal evento, mostrando que não é apenas uma coisa única, a bomba cai e todo mundo morre. Não é assim que funciona. A bomba é como uma praga iminente, uma doença malévola que nunca desaparece. Um terror absoluto para quem tem o infortúnio de vivenciá-la. Isso tudo é amplificado ainda mais com o isolamento e ódio profundo pelo mundo externo, considerando que essas pessoas são descendentes de famílias que se recusaram a deixar suas casas e o meio de subsistência, o que não deve ser fácil no meio do deserto, né? Convenhamos. Deixar seu sustento para poder ir para outro lugar, enfim. No final, há uma esperança de sobrevivência, mas também uma sensação de que um ciclo de violência pode continuar. O filme nos leva a refletir sobre as consequências reais e duradouras da guerra e da violência. E você até agora acha que isso aqui vai parar em algum lugar? É só o começo, meu amigo.